Olá, galerinha do 8º ano, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Wilson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas aulas. Vamos verificar qual o objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 8 e ela tem como objeto de conhecimento diversidade e dinâmica da população mundial e local. Detalhamento desse objeto de conhecimento: principais movimentos migratórios na Amazônia e no Amazonas, principais movimentos migratórios no município, movimentos voluntários e forçados. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, vamos dar início à nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre fluxos migratórios para a região amazônica e também para o estado do Amazonas. Nós vamos compreender durante essa aula quais foram os principais fluxos migratórios que nós tivemos para a Amazônia de uma forma geral, isso desde o período em que essa região começou a ser colonizada até os dias atuais, tá bom? Vamos compreender também como foram esses fluxos migratórios especificamente para o estado do Amazonas, tá certo? Mas a gente vai por etapas e primeiramente vamos compreender quais foram os principais fluxos migratórios que nós tivemos aqui para a região amazônica e depois a gente vai entender esses fluxos migratórios especificamente voltados para o estado do Amazonas. Acompanhem comigo. Bem, os primeiros fluxos migratórios que a gente tem para a região amazônica de uma forma geral foi a chegada ali dos colonizadores europeus, portugueses e espanhol em especial, tá bom? Bem, as primeiras expedições para a Amazônia foram ali as expedições quinhentistas, tá? Que tinham ali como principal objetivo explorar essa região. Uma das mais famosas, por assim dizer, talvez uma das mais importantes também, foi a de Vicente Yanes Pinzón, que veio para cá, para a Amazônia, fazer ali um levantamento acerca das riquezas existentes aqui na região amazônica. Não esqueçam do seguinte, que pelo Tratado de Tordesilhas, a maior parte do território onde hoje está o Brasil, tá bom, pertencia a Portugal. E foi somente a partir da União Ibérica que os portugueses começaram a adentrar ali essa região que era de domínio espanhol, e a partir do fim da União Ibérica e a assinatura do Tratado de Madrid é que os portugueses se consolidaram nesse território, tá bom? Então é comum a gente ter expedições espanholas aqui pela região amazônica, certo? Dando continuidade, acompanhem comigo. Bem, a gente tem também, a partir de 1540, as expedições adentrando mais o interior do nosso território, o interior do Brasil e chegando até a Amazônia, tá? Até então, as expedições elas ficavam muito concentradas na faixa litorânea, tá? Que era o primeiro local com o qual os colonizadores eles tinham ali contato, certo? Dando continuidade, a gente verifica que os portugueses começaram de fato a desbravar a Amazônia lá por 1600, tá? Sendo que uma das principais expedições organizadas para essa região aconteceu ali em 1637, tá? Uma das maiores, por isso ela aparece aqui, tá? Com mais de 2.000 pessoas dentro desse processo, tá bom? Dentro dessa expedição, perdão. Agora a gente vai entender quais foram os principais fluxos migratórios que nós tivemos aqui durante esse período, tá? Que eu vou chamar de período colonial, durante o processo de colonização da região amazônica, tá? Acompanhe comigo. A gente tem essas primeiras expedições em busca de riquezas aqui pela nossa região, em busca de ouro, de especiarias. Eles vieram para cá com o propósito de encontrar algo que eles pudessem, obviamente, levar para a metrópole, levar para o país, o país, né? O reino que estava ali colonizando aqui essa região. No caso, Portugal e Espanha, tudo bem? Os europeus, de uma forma geral, eles acreditavam que aqui eles encontrariam o que eles denominaram de Eldorado, tá? Que seria um lugar, assim, meio que fantástico, onde minerais preciosos ali brotariam da terra, tá? Então, eles tinham esse desejo de encontrar esse Eldorado, tá? De imediato, eles não encontraram, mas posteriormente, obviamente não o Eldorado, mas as riquezas que eles tanto desejavam, certo?
Dando continuidade, a gente observa que os portugueses eles começam a entrar aqui nessa região um pouquinho depois, tá bom? A partir das missões religiosas e militares, que inclusive foram responsáveis pela fundação de diversas cidades e fortalezas aqui nessa região. É o caso, por exemplo, da cidade de Belém, que foi fundada nesse contexto, é o caso, por exemplo, da cidade de Macapá também, que foi fundada nesse contexto a partir das fortificações que eles criaram. E eles foram fazendo isso ao longo da calha do Amazonas. Tá? A ideia deles ali era estabelecer o controle territorial, eles queriam controlar essa região, daí as fortificações também, tá bom? E também vinham muitos religiosos com o propósito ali de converter os indígenas, tá certo? Para o catolicismo de uma forma geral, beleza? Continuando a aula, a gente observa também que outros fluxos migratórios importantes nesse período colonial estão ligados ali à fuga de escravos, tá? Os escravos fugiam ali em busca, obviamente, da liberdade, dos maus tratos, tentando também fugir ali dos maltratos sofridos durante essa relação de trabalho escravo estabelecida aqui à época na colônia Brasil, tá bom? Então, eles vão fundar ali pela Amazônia alguns quilombos que são importantes também para a gente entender essa dinâmica dos fluxos migratórios aqui na Amazônia. Destaco também a questão indígena, que é um ponto importante, tá? E aí os indígenas, eles obviamente se deslocavam por questões de conflitos internos entre tribos, por exemplo, tá bom? Intertribais, por assim dizer, e também eles acabavam fugindo para o interior do território dos colonizadores, tá bom? Então eles iam adentrando o interior do território e, obviamente, isso fez com que outras áreas fossem sendo ocupadas ali dentro da Amazônia, tá bom? Agora a gente vai entender um pouco, saindo do período colonial, em quais foram os principais fluxos migratórios lá no final do século XIX e também no início do século XX, analisando a atividade de extração do látex aqui na Amazônia. Acompanhem comigo. Bem, a gente tem aqui a economia da borracha como um importante elemento, né, que influenciou ali nos fluxos migratórios para a Amazônia como um todo. E a gente vai ver que também ela influenciou bastante a migração para o estado do Amazonas. Em que contexto foi esse que a economia da borracha se desenvolveu, professor? Com a Revolução Industrial, a Inglaterra encontrou na floresta brasileira uma importante matéria-prima que eles poderiam utilizar na atividade fabril, tá bom? Então eles passaram a incentivados pelo governo, em especial o governo brasileiro, tá? Milhares de pessoas acabaram decidindo migrar para a Amazônia, tá? Em especial, migrantes oriundos da região nordeste do país. Os nordestinos, eles tinham um fator de repulsão muito forte na região nordeste. Tinha seca, tinha as péssimas condições de vida, então eles buscavam ali melhorar essas condições de vida e migraram para a nossa região durante o desenvolvimento da economia da borracha, tá? Bem, para vocês terem uma ideia do quantitativo de nordestinos que vieram para cá, estima-se que entre 1870 e 1900, a gente tenha recebido aqui mais de 300 mil migrantes nordestinos aqui na região. É muita gente, tá? Destaco também para vocês que foi nesse contexto de extração do látex, da economia da borracha, que Belém e Manaus se tornaram ali uma das cidades assim mais ricas do mundo, tá? E as primeiras a receberem equipamentos urbanos importantes, como, por exemplo, luz elétrica, saneamento básico, dentre outros. Então, nessa época, essas duas cidades se destacaram bastante, tá? E é importante a gente ter essa compreensão. O Teatro Amazonas, por exemplo, ele foi construído nesse contexto da atividade gomífera aqui na Amazônia, da atividade econômica gomífera aqui na Amazônia, tá? Dando continuidade. Bem, essa atividade ela entrou em declínio lá no início do século XX e aí ela foi perdendo força durante as décadas que vieram. Contudo, nós tivemos um evento importante, que foi a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu, professor, nesse momento em que a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo lá pela Europa, né? A gente tem ali o aumento da demanda global pela borracha natural.
Então, mais uma vez, a atividade gomífera, ela vai ser reanimada, por assim dizer. Vão tentar reanimar essa atividade econômica, em especial aqui na Amazônia, tá? Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos queriam, obviamente, que o Brasil fizesse, ampliasse esse processo de extração do látex. Então, eles fizeram um acordo, o Acordo de Washington, tá? Assinado entre Brasil e Estados Unidos, e firmaram um acordo ali para aumentar a produção e exportação de borracha aqui na Amazônia em especial, tá bom? Então, a gente tem a criação de seringais na Amazônia, a gente tem também a intensificação do trabalho extrativista, vieram também para cá mais imigrantes, tá certo? E aí, muitas das vezes, esses trabalhadores que vieram para desenvolver aqui a atividade gomífera, a extração da borracha, trabalhavam ali em condições bastante precárias, tá certo? Bem, e temos os impactos também socioambientais dessa atividade, né? Desmatamento, conflitos com os povos indígenas são os principais, tá? Esgotamento de recursos naturais marcaram ali esse período conturbado, tudo bem? Bem, dando continuidade a essa questão, a gente vai ver a partir de agora como se deu esse processo de ocupação da Amazônia a partir do golpe militar de 1964, tá certo? Então a gente vai compreender a partir de agora como foram as correntes migratórias de 1964 até o fim da ditadura militar aqui no Brasil, tá bom? Então o que acontece? Os militares, quando assumiram o poder, eles têm uma visão um pouco diferente em relação à dinâmica econômica e territorial aqui no nosso país. Como é que eles enxergavam a Amazônia, professor? Eles enxergavam a Amazônia como um grande vazio demográfico, como se não tivesse pessoas vivendo aqui. De fato, a Amazônia é um vazio demográfico, tá? Mas existem as populações tradicionais, existem outras populações que aqui vivem. Então, qual era a ideia dos militares? Eles tinham como propósito ocupar essa região, integrar essa região ao restante do país, às outras regiões, norte, centro-oeste, sul e sudeste, tá? Através, obviamente, de obras de infraestruturas, tipo rodovias, e através também do incentivo ao desenvolvimento de atividades econômicas por aqui. Então, a partir de agora, eles vão tentar ali integrar a Amazônia ao restante do nosso território, estimulando ali o desenvolvimento econômico e a vinda também de pessoas para essa região, para a nossa região. Tem até um lema que eu apresento aqui para vocês, que diz o seguinte, acompanhem comigo. O lema é integrar para não entregar. Então, esse foi o lema do processo de ocupação da Amazônia durante ali o governo militar, tá bom? Durante esse período de ditadura militar aqui pela região, tá bom? Então, eles pregavam ali a integração da Amazônia ao restante do país. Isso começou a ser feito através das grandes obras, rodoviárias em direção à Amazônia. A gente tem, nesse período, a construção da Transamazônica, da Belém-Brasília, que são rodovias importantes até os dias atuais, tá bom? Bem, temos também, para fomentar o desenvolvimento econômico aqui na Amazônia, a criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, que é a SUDAM, com o propósito ali de desenvolver a Amazônia e atrair para cá fluxos migratórios, tá bom? Foi uma política importante e que ajudou a gente ali no processo de desenvolvimento, de ocupação, na realidade, da Amazônia, certo? Bem, em se tratando agora de migração de uma forma bem geral, tá bom? A gente vai ver agora como esses fluxos migratórios que a gente acabou de apresentar para vocês, eles se deu, dentro do estado do Amazonas. Como os fluxos migratórios que nós analisamos vão impactar na migração, essa é a forma mais correta, tá? Aqui dentro do estado do Amazonas. E aí a gente vai entender um pouco como foi essa dinâmica e quais foram os principais fluxos migratórios, a partir desse momento, voltados para o estado do Amazonas, tá? Lembrando que aquilo que a gente acabou de ver vai se cruzar também, obviamente, com os fluxos migratórios para o estado do Amazonas, uma vez que esse estado está dentro, obviamente, do que nós chamamos de região norte do Brasil, que nós chamamos de Amazônia de uma forma geral, tá bom? Acompanhe comigo. Bem, a gente pode entender, em um primeiro momento,
que essa migração para o estado do Amazonas, ela contém ali 3 momentos históricos ligados ao desenvolvimento e crescimento econômico do estado do Amazonas, tá? Relacionados ali com fluxos migratórios. São eles, tá? A economia da borracha, que a gente acabou de ver, tá? Foi um elemento importante nessa dinâmica dos fluxos migratórios para o estado do Amazonas. A gente tem também a criação da Zona Franca de Manaus, do Polo Industrial de Manaus, que foi importante também, tá? Para incrementar os fluxos migratórios para a Amazônia. E o desenvolvimento agrícola e também do ecoturismo na região, que ajuda e fomenta também os fluxos migratórios para o estado do Amazonas, certo? Dando continuidade, vamos verificar o que a gente tem mais sobre esses fluxos migratórios para a região amazônica, tá bom? Olha só, os fluxos, a gente tem também os fluxos migratórios aqui no Amazonas a partir da economia da borracha, que foi aquele primeiro tópico que eu citei ali para vocês. Então, nesse momento aqui, a gente tem a vinda de pessoas para a Amazônia como um todo, tá? Mas também para o estado do Amazonas. Expressivamente, essas pessoas, como a gente viu, elas são oriundas da região nordeste do país e também do estado do Pará, que é o nosso vizinho aqui e que também tem aí, entre o estado do Pará e o Amazonas, né, tem um fluxo migratório intenso de paraenses em direção ao estado do Amazonas, em busca ali, obviamente, de oportunidades de trabalho. Então, esse talvez seja o principal motivo dessa migração entre Pará e o Amazonas, tá bom? A gente tem também ali poucos estrangeiros vindo, então a boa parte dessa migração que vem para o estado do Amazonas é oriunda da região Nordeste e também do estado do Pará. E nesse contexto aqui de economia da borracha, eles vieram trabalhar aqui, estavam interessados em trabalhar nessa atividade econômica, tá certo? Então, o Amazonas ele vai receber um quantitativo significativo de nordestinos, conforme eu já disse para vocês, que vieram aqui trabalhar nessa importante atividade econômica, tá? Conforme vocês vão ver agora nesta imagem aqui que eu tenho para vocês. Então, essa era basicamente a dinâmica, né, de chegada, de trabalho desses imigrantes que vieram aqui para trabalhar na economia da borracha e foram importantes na construção aqui do nosso estado, tá bom? Entendendo essa migração para o estado do Amazonas a partir da economia da borracha, a gente vai compreender também como se deu esse processo de migração para o estado do Amazonas a partir da criação da Zona Franca de Manaus. Acompanhem comigo. Olha só, a Zona Franca de Manaus, a criação também do Polo Industrial de Manaus, foi um elemento importante nesse processo, nessas correntes migratórias que vieram aqui para o estado do Amazonas, tá? Então, quando a gente tem a criação da Zona Franca de Manaus e do Polo Industrial de Manaus, ocorreu ali um intenso fluxo migratório para essa região da Amazônia, para o estado do Amazonas. E essa migração, ela vem de todo o país, tá? Então, tem gente que veio para cá de todas as regiões do Brasil. E vieram, em especial, para trabalharem aqui no Polo Industrial de Manaus, que tem ali várias fábricas ligadas a diversos segmentos da economia. Aqui a gente tem uma imagem, tá, do Polo Industrial de Manaus, nosso vizinho aqui do Centro de Mídias, tá? Então é uma região importante que até hoje ali atrai pessoas vindas de outras regiões do Brasil, tá bom? E é responsável também, o Polo Industrial, pela maior parte dos postos de trabalho aqui que a gente tem na atividade econômica aqui do Amazonas, tá bom? Bem, agora a gente vai entender um pouco como foi intenso esse processo de migração para o estado do Amazonas a partir da implantação da Zona Franca de Manaus e também do Polo Industrial. Eu tenho um gráfico que ilustra muito bem como foi intensa essa migração em direção ao Amazonas após a criação da Zona Franca de Manaus e do Polo Industrial de Manaus também. Acompanhe comigo. Bem, olha só, esse gráfico ele tem 3 linhas, né? Vou falar linhas, tá? A primeira linha é a linha azul e ela faz referência ao Brasil, tá? E aqui a gente tem a média de crescimento anual nessa coluna aqui, tá? E nesta daqui a gente tem as décadas que estão sendo analisadas, tudo bem? Em azul tem o Brasil, observe que nessa linha aqui em azul, olha,
A média de crescimento da população brasileira, ela cresceu um pouco até a década de 50 e 60 e depois, sistematicamente, ela veio sofrendo uma queda. Tudo bem? Quando a gente analisa o crescimento da população no estado do Amazonas, a média de crescimento, o que a gente observa? Que em 50 e 60, essa população do estado do Amazonas, ela começa a... Desculpa, essa daqui. A população do estado do Amazonas começa a crescer. Essa linha aqui já está em vermelho, tá bom? E aí ela estabiliza, cresce aqui um pouco na década de 60 e 70, que é justamente quando a gente tem a criação da Zona Franca de Manaus e do polo industrial, sobe significativamente, olha, vai para 4% na década de 70 e 80, que é o auge ali dessa implantação do polo industrial e também da criação da Zona Franca de Manaus, estabiliza um pouquinho e começa a cair. Manaus é a cidade que mais vai receber essas correntes migratórias em decorrência da criação da Zona Franca de Manaus e do polo industrial. Agora, observem comigo. Década de 60 e 70 é o período em que o polo e a Zona Franca de Manaus são criados aqui. Olha como sobe bastante. Estão vendo? Olha. E aí a gente tem o ápice na década de 70 e 80, tá? E aí começa ali a decair, tá bom? Isso porque a gente tem, a partir da década de 80, um contexto político e econômico um pouco instável no nosso país, e isso vai jogar as taxas de crescimento de uma forma geral. Agora a gente vai compreender essa dinâmica de fluxos migratórios para o estado do Amazonas dentro desse contexto que envolve a década de 80 e a década de 90. Acompanhe comigo. Bem, a gente tem aqui na década de 80 significativas mudanças no processo migratório. E a gente vai destacar aqui que na década de 80 ela foi considerada uma década perdida. Nosso país cresceu muito na década anterior e aí diminuiu esse crescimento, então nós tivemos ali uma certa mudança ali no perfil de migração dentro do nosso país. Tudo bem? A gente tem também, nesse momento, o êxodo rural se intensificando em decorrência do processo de industrialização do nosso país, a expansão da fronteira agrícola do centro-oeste do país em direção à Amazônia foi um ponto importante também, que reorganizou, por assim dizer, os fluxos migratórios para a Amazônia e também para o estado do Amazonas. Tudo bem? Tem uma imagem aqui que faz alusão a essa fronteira agrícola que a gente tanto fala, tá? E a gente entende como fronteira agrícola aquela região onde está ali, está se instalando ali uma nova... É uma área, por assim dizer, onde a gente vai ter o desenvolvimento da atividade de agricultura e pecuária. Então, ela está saindo de um ponto e indo em direção a um outro ponto, tá certo? Até a década de 70, essa fronteira agrícola ficava ali na região centro-oeste. A partir daí, ela começa a subir em direção ao sul da região norte, tá bom? E ao sul da Amazônia, ao sul do estado do Amazonas, do estado do Pará, por exemplo, tá? E isso, obviamente, vai atrair correntes migratórias para essas regiões que eu acabei de citar para vocês. Tudo bem? Agora, a gente vai compreender um pouco como se deu essas correntes migratórias para o estado do Amazonas, mas analisando as correntes migratórias internacionais, a partir da migração de venezuelanos e haitianos e também japoneses, que não é tão recente, mas é importante a gente compreender. Acompanhe comigo. Internacionalmente falando, o Amazonas ele recebeu fluxos migratórios de outros países, de uma forma mais intensa, tá? É o caso dos venezuelanos que migraram para cá, em especial nos últimos anos, dos haitianos também e dos japoneses. Então a gente vai caracterizar a partir desse momento quais foram as principais causas, as motivações que levaram essas populações a migrarem para o estado do Amazonas. Eu vou começar com os venezuelanos, tá bom? Que passaram a migrar, em especial, a partir da crise política e econômica vivenciada naquele país e que perdura até os dias atuais. Então, fugindo dessa crise política e econômica, eles vieram, obviamente, para o país que está ali mais próximo deles, né? O Brasil faz fronteira ali com a Venezuela e também, obviamente, pelas oportunidades que eles acreditam que esse país aqui, que o Brasil pode dar a eles. Dando continuidade, vamos verificar. O fator atrativo, né? Porque vieram para o Brasil, porque vieram para o Amazonas. Buscar por oportunidade, por melhores condições de vida. Por que talvez o Amazonas? Em função da proximidade, tá bom? Do país.
Bem, a gente tem também o estado do Amazonas oferecendo ali postos de trabalho, né, uma possibilidade ali de uma vida melhor, apesar de todas as dificuldades vivenciadas aqui por esses migrantes quando chegam aqui no estado do Amazonas ou em qualquer outro estado do Brasil, beleza? Continuando. A gente verifica também que eles vêm em busca do acesso a serviços como saúde, educação, mas encontro aqui um desafio também, né? A educação e a saúde são problemas já para nós brasileiros, né? Então, eles acabam vindo aqui por considerar que a situação aqui está melhor, por exemplo, do que a que eles estão vivendo ali no país, que eles viviam na realidade, né? No país em que eles estavam, tá? Dando continuidade. A gente observa também que eles sentem um pouco de dificuldade em se adaptar, em especial à questão cultural. Até porque, em relação ao clima, boa parte do território venezuelano também está dentro do bioma amazônico, tá? Então, algumas regiões já estão acostumadas, as pessoas que vivem em algumas regiões da Venezuela já estão acostumadas com esse clima da Amazônia, tá? Contudo, eu acho que a questão cultural é o principal ponto ali, né, mais sensível nesse processo de adaptação da população venezuelana por aqui. Dando continuidade, eu tenho todos esses pontos aqui destacados para vocês, caso vocês queiram anotar, tá bom? A gente tem os fatores repulsivos, os fatores que atraíram essa população de venezuelanos para cá, por que escolheram o estado do Amazonas, em busca de trabalho e também, muito provavelmente, pela proximidade com o país de onde eles estão saindo, né? No caso a Venezuela. Acesso também a serviços básicos e a gente tem também ali as dificuldades, né, enfrentadas ali por essa população, ligada em especial à questão da adaptação cultural, certo? Agora a gente vai analisar a migração de um outro povo que veio para cá, em especial, a partir de 2010, que são os haitianos, tá? Nós tivemos um fluxo intenso de haitianos vindo para o Brasil, em especial para o estado do Amazonas, tá? E qual foi a causa, professor? Eles fugiram ali do seu país após um grande terremoto que acometeu o Haiti e aí destruiu praticamente todo o país. E isso, obviamente, acabou dificultando ali a sua sobrevivência dentro do território do seu país. Eles acabaram migrando para o Brasil e também para o Amazonas. Dando continuidade, a gente observa que eles estavam também fugindo ali da pobreza, né? E da violência também, e da falta de infraestrutura agravada ali pelo grande terremoto que acometeu aquele país. Dando continuidade, a gente observa que alguns vieram para o estado do Amazonas porque já tinha alguém vivendo aqui, já tinha alguém morando aqui, certo? E a gente observa também que eles vieram em função de oportunidades ali de trabalho, tá? E eles trabalham normalmente na construção civil, nos serviços, no setor de serviços de uma forma geral, tá? E na agricultura. Continuando essa análise em relação aos haitianos, eles enfrentam desafios ligados à cultura, à língua principalmente, tá? É um elemento importante que acaba dificultando esse processo de adaptação. Todos esses pontos que eu elenquei para vocês estão aqui, olha, presentes nesse esquema que eu fiz para vocês, que tratam desses pontos que a gente está abordando, certo? A gente vai tratar de uma migração também que não é tão atual, mas que foi importante para o estado do Amazonas e para o Brasil também, que é a migração japonesa, que começa lá na década de 30, tá bom? Com a migração de japoneses aqui para a Amazônia de uma forma geral e também para o Amazonas, visando ali o desenvolvimento regional. Dando continuidade, a gente observa que a gente tem a criação das primeiras colônias aqui no estado do Amazonas, nos municípios de Parintins e Presidente Figueiredo. Então foram fundadas ali atividades colônias, que os colonos trabalhavam basicamente na atividade de agricultura, né, e também participavam ali da produção também da borracha, tá bom? E outros produtos. Dando continuidade, obviamente eles tiveram dificuldade ali no processo de adaptação, tá bom? É uma outra cultura, uma outra realidade, e isso obviamente acabou dificultando aqui a adaptação. Além, tá bom, das doenças que são endêmicas de regiões tropicais, o clima também muito diferente do Japão, tudo isso foi contribuindo ali para dificultar a vida dos japoneses por aqui, por essa região. Certo? Continuando, a gente tem um legado cultural dos japoneses aqui na Amazônia, que é importante, contribuíram ali para a formação ali
da nossa identidade cultural também. Vamos analisar a partir desse momento, tá? A gente vai ver primeiramente algumas informações, todas essas informações que eu tratei com vocês, tá? E a gente vai ver também agora algumas informações referentes, né, à migração japonesa através de um link interativo que eu tenho aqui para mostrar para vocês, certo? Que eu gostaria que vocês observassem. Primeiramente, né, como eles chegaram aqui através de embarcações, né? A gente tem uma foto desse período em que eles estavam desembarcando ali, em especial no Porto de Santos, tá? Temos também um gráfico que ilustra ali o quantitativo de imigrantes que nós tivemos nesse período. Não dá para ver quase o estado do Amazonas, que seria a coluna em vermelho, porque o quantitativo de imigrantes foi muito pequeno para o Amazonas. Mas através da tabela a gente consegue ver, olha, para o Amazonas no período entre 1940, né, a gente tem 305 migrantes para a região, temos dados em 1950 também, 201 migrantes para a região. Então, apesar do número pequeno, os japoneses eles foram importantes ali no processo de nessas correntes migratórias, na realidade, para a Amazônia. Também a partir do polo industrial, a gente continua tendo ali, em um número menor, esses fluxos migratórios para o estado do Amazonas em especial, tá bom? Com isso, a gente conclui o conteúdo desta aula.